Então, junto da seleção de pensamentos, nós temos a autofala, né? Que é não só o que a gente pensa dentro da gente, assim por dizer, como também o que a gente fala, né? Pode ser tanto autofala, esse pensamento interior, esse monólogo interno, diálogo interior, tem vários nomes, né? Que se dá, como que a gente realmente verbaliza, né? Eu gosto da expressão autofala, né? Foi emprestado do espanhol autohabla, justamente por isso, porque é, ela exprime mais a ideia de falar, falar consigo mesmo, falar para si mesmo, né? Porque a gente pode selecionar o que vai falar, se vai ser mais otimista, mais pessimista, mas dentro disso, quando a gente consegue exprimir, ele tem digamos assim, um valor maior, né? E esse tipo de autofala pode ter, em geral, duas serventias, né? Ela pode ser uma autofala instrutiva, né? Ela serve para direcionar, por exemplo, a nossa atenção, né? Uh, Vou pisar na linha, vou esticar mais o braço para fazer o saque, vou fazer isso, vou fazer aquilo, marca assim, marca de outra forma. Então, o objetivo dela é arrumar uma questãozinha técnica, uma questãozinha tática, muito para definir algumas rotinas, né? Muitos atletas vão repetindo mentalmente ou falando justamente cada passo, por exemplo, de um salto com vara, ou então de um saque, em qualquer esporte tem saque, alguns golfistas vão repetindo toda essa rotina, né? Desde antes de entrar para sua tacada até finalizar. Então, falando mentalmente repetindo, né? E também a gente tem a autofala motivacional, né? Que é o mais comum, que é dirigida à confiança, né? É dirigida um pouco mais ao esforço, à atitude positiva, ainda que muitas vezes essa autofala seja naturalmente negativa, né? Por aquele balanço que a gente acabou de conversar dos 5 para 1, 10 para 1, 14 para 1. Então a gente às vezes repete muito mais, como eu sou burro, não podia ter errado. Às vezes até mesmo uma fala mais de instrução, como concentra, mas só que aquele que fala assim, se batendo, demonstrando essa inconformidade, né? Uma autofala motivacional pode ser dirigida à confiança, a justamente selecionar os pensamentos ou os estímulos que vão ajudar a pensar positivo, né? Fazer aquela seleção de pensamentos. Então pode ser algo como vamos, na próxima acerto, tá tudo bem, vamos lá, pode ser a autofala, né? Mas também a gente pode falar isso pro companheiro, né? Que o grande truque para esportes coletivos principalmente, mas que a gente também trata isso no Mindfulness, né? É falar com a gente mesmo como a gente falaria com o nosso melhor amigo dentro da equipe, por exemplo. Porque a gente tem a mania de falar coisas boas quando o companheiro erra, comete uma falha, alguma coisa, vamos lá, tá tudo bem, vai dar certo, mas quando é pra gente mesmo, a gente acaba fazendo diferente, né? Falando, nossa, como eu sou burro, não podia ter errado, tu não vale nada, vai perder, eu falei que não estava bem, né? Aquelas crenças limitantes que a gente conversou também. Então, o motivacional pode dirigir mais a confiança, né? Porque a nossa mente tem uma questão muito interessante. Ela lembra um pouco aquele jogo das cadeiras que a gente brincava quando era pequeno, né? Quando era criança, de que parava a música e sobrava uma cadeira livre e tinha duas crianças disputando, né? Se a gente escolhe o que pensar, essa cadeira ela não fica livre. Se a gente escolhe, vou pensar numa questão instrutiva, uma questão técnica, tática, ou vou pensar em algo positivo, a gente tem uma chance maior de conseguir que o nosso pensamento se foque nisso e as nossas atitudes também. Porém, se a gente não escolhe o que pensar, o negativo, como ele é mais pesado, né, como a gente viu agora há pouco, ele é mais fácil dele ocupar essa cadeira, ocupar esse espaço. Então, às vezes, só para a gente pensar em uma instrução, que não precisa ser necessariamente positiva, pode ser neutra, a gente acaba naturalmente evitando que um pensamento negativo se aproprie daquele espaço mental, né? Então, esse pensamento intrusivo, negativo, que pode não ser nada funcional, ele não vai vir porque a gente resolveu pensar mais em positivo.